foge além dos deveres para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te deu. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Oi, meus queridos irmãos, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo. Que alegria estarmos juntos nesse estudo do capítulo 13, hoje, com o capítulo 13. Estamos aí estudando as cartas, já estudamos a carta aos Romanos, estamos aqui finalizando quase, a primeira epístola aos Coríntios, e hoje o capítulo 13, gente, que é aquele famoso capítulo que Paulo fala sobre o amor, sobre a caridade, que, assim, na minha opinião, modéstia, mas eu não posso deixar de dizer que para mim é um dos maiores escritos que chegaram até a nossa humanidade, é este capítulo 13 aqui. E se você ainda não sabe do que a gente está falando, você vai saber quando a gente começar a ler a primeira frase, você já vai saber do que se trata, tá bom? Mas antes da gente ler aí a primeira frase do capítulo 13, nós queremos fazer uma referência à Revista Espírita da edição de 1863, lá no mês de dezembro, uma mensagem lá intitulada São Paulo, o precursor do Espiritismo. E é importante a gente falar sobre essa mensagem, eu acho importante, para dar ainda mais propriedade sobre os escritos de Paulo, e tudo que Paulo vai falar neste capítulo 13, aliás, tudo que ele já vem falando, mas especialmente o que ele fala nesse capítulo 13 sobre o amor, sobre a caridade, a gente percebe que isso está totalmente de acordo com os ensinamentos espíritas. O que nós aprendemos nessa doutrina genuinamente cristã, o espiritismo cristão evangélico, é tudo aquilo que está nas Escrituras, inclusive o que Paulo diz, Paulo vai falar, aqui nessa carta aos Coríntios, falou no capítulo 12, muito sobre os dons espirituais, sobre mediunidade, diversos tipos de mediunidade, e agora Paulo vai falar sobre o amor. E é isso que a gente aprende aqui na doutrina espírita, esse bom uso da mediunidade, o bom uso da palavra, o bom uso do trabalho tem que estar baseado no amor, senão não adianta, tá? E aí, Kardec colocou lá pra gente, na verdade é uma mensagem do Espírito François, mas Kardec coloca pra gente, organizou da seguinte forma a mensagem, a mensagem do Espírito, tá? Ele transcreveu palavras do Espírito, ele falou o seguinte: para nós, os livros santos são celeiros inesgotáveis
E o grande apóstolo Paulo, que por sua prédica poderosa tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo no passado, vos deixou monumentos escritos que servirão não menos energicamente à expansão do espiritismo. Olha por que é importante a gente estudar as cartas de Paulo à luz do espiritismo. Porque as cartas de Paulo foram importantíssimas para a expansão do cristianismo como um todo, ali no seu primeiro momento, mas servem hoje também para a própria expansão do espiritismo cristão evangélico. Então, é importantíssimo a gente estudar as cartas de Paulo à luz da doutrina espírita. Isso chegou muito forte ao nosso coração antes de iniciar esse estudo, tá? Não ignoro que os vossos adversários religiosos invocam o seu testemunho contra vós, o testemunho do apóstolo Paulo contra a doutrina espírita. Ficais certos, isto não impede que o ilustre iluminado de Damasco seja por vós e convosco. O sopro que corre em suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, está, ao contrário, cheia de singulares previsões em vista do que acontece hoje. Então algumas pessoas que não se aprofundaram o suficiente ou que agem com um certo preconceito, invocam o apóstolo Paulo, seus escritos, para condenar a doutrina espírita, mas isso é muito superficial. O Espírito está nos dizendo que os escritos de Paulo estão bem longe de condenar a doutrina espírita, ao contrário, elas dão ainda mais apoio à doutrina espírita, mais propriedade. Foi isso que a gente viu até agora no nosso estudo. Inclusive, mais especificamente no capítulo passado. Quem não assistiu, volta em um estudo aí do capítulo passado, capítulo 12, que vai entender claramente que Paulo fala com propriedade de tudo que a gente fala no Espiritismo, tá? É assim que, na sua primeira epístola aos Coríntios, essa que a gente está estudando, ele ensina que, sem a caridade, não existe nenhum homem, ainda que fosse santo, profeta e transportasse montanhas, que se possa gabar de ser um verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que Paulo vai dizer, também ele falou no capítulo passado, no capítulo 12, se a pessoa está cheia do Espírito Santo, não pode falar nenhum anátema a Jesus. Não pode falar nada que seja contrário a Jesus. Então, não pode, por exemplo, estender a mão para condenar uma doutrina, um corpo de ensinamentos ou um corpo de trabalhadores que só quer fazer o bem, que só ajuda as pessoas. Se você condena isso, você não está falando de acordo com o Evangelho, não é possível. Tá? E aí o Espírito continua. Como os espíritas, e antes dos espíritas, foi ele, Paulo, a proclamar esta máxima que faz vossa glória, fora da caridade não há salvação. Que é o lema do Espiritismo, né? É o lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então não importa se você é cristão ou não é cristão, se você é sabedor ou não é sabedor, se você, enfim, faz grandes obras ou não faz. Se não tiver caridade, não há salvação. Se não tiver baseado na caridade, no amor, não há salvação. Não adianta. Esse é o lema espírita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que inclusive tem outros itens. Fora da fé não há salvação? Será? Fora da ciência não há salvação? Será? Não. Fora da caridade não há salvação. Porque até quem não tem fé, mas tem caridade, será salvo. Porque fé é uma questão de experiência espiritual, de maturidade. Se você não tem hoje, amanhã você terá. Pode ter certeza. Através das reencarnações. A questão da sabedoria também. Se você não tem hoje, amanhã você terá.
com experiência de vida, com as reencarnações sucessivas. Agora, a caridade, o amor, é o pré-requisito para tudo. Porque não adianta eu ter fé se eu não tenho amor. Dizer que acredito em Jesus e não tenho amor em meu coração. Não adianta eu ter sabedoria se eu não tenho amor em meu coração. Não adianta, viram ensinamentos vãos, tá? Então o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. E é isso que Paulo também fala, inclusive antes do Espiritismo. É apenas por este único lado que se liga à doutrina que nós vos ensinamos e que hoje propagais, a doutrina espírita. Com aquela sublime inteligência que lhe era própria, Paulo tinha previsto o que Deus reservava para o futuro, e notadamente esta transformação, esta regeneração da fé cristã, que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno, já descreve na citada epístola e de maneira indiscutível as principais faculdades mediúnicas, por ele chamadas de dons abençoados do Espírito Santo, aquilo que a gente estudou no capítulo passado, no 12. As faculdades mediúnicas humanas que Paulo chamou de dons espirituais do Espírito Santo. A gente viu que é a mesma coisa. Paulo vai citar os diversos tipos de mediunidade que hoje nós conhecemos na doutrina espírita. Tá? Meus irmãos, tende a caridade, eles têm a intolerância. Pelo que tem muito a lastimar-se, eis porque vos convido a orar por esses pobres transviados, a fim de que o Espírito Santo, que eles tanto invocam, se digne, enfim, a lhes iluminar a consciência e o coração. Espírito François Nicolas Madeleine. Tá? Então, a pessoa diz, a gente age aqui sob a influência do Espírito Santo, né? Temos algumas religiões que se dizem cristãs que falam isso. E condenam o Espiritismo, e apontam o dedo, e dizem que a gente aqui no Espiritismo vai para o inferno, isso e aquilo, que a gente não é de Deus, né? Aí o Espírito diz, olha, vocês aí no Espiritismo da Terra têm a caridade. Já as pessoas que os condenam têm a intolerância. Então vocês têm que orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo realmente se derrame sobre essas pessoas, né? Porque quem condena o Espiritismo em nome de um Espírito Santo, de fato e verdade não está sob a influência do Espírito Santo. Vamos em frente. Por isso que é importante esse estudo das cartas de Paulo à luz do Espiritismo. Olha só. Vamos lá, hino ao amor. Este capítulo 13 é um hino ao amor. Que lindo, que beleza de capítulo. Agradeçamos a Jesus pela oportunidade que estamos tendo de estudarmos juntos, à luz do Espiritismo, este hino ao amor. Que Paulo começa. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O símbolo que retine, desculpa, obrigado, Eduardo. Então esta frase aí, esse versículo, aí você já sabe do que a gente está falando, qual é o capítulo que a gente está falando, né? É uma das frases mais famosas, uma das citações mais famosas em toda a história humana, tá? Importante que algumas traduções, né, trazem assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, eu não tenho amor, eu nada seria, né? Então, amor, caridade, gente, é a mesma coisa. Muitas traduções trazem como amor, tantas outras traduções trazem como caridade, vai ser a mesma coisa. A Bíblia de Jerusalém traz como caridade, por exemplo, vai dar na mesma, tá? A gente viu lá, você já viu no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem linda, né, da irmã Rosália, diferenciando ali dois tipos de caridade, a caridade moral e a caridade material, dizendo que as duas são necessárias, mas ela coloca, por exemplo, a paciência com o irmão mais endurecido, a beneficência,
a tolerância como uma espécie de caridade. Não é só a caridade material, essa é a caridade moral, que ela diz que é mais difícil, inclusive, de ser praticada, mas também é mais meritória. Então, tudo isso vai desaguar no amor. Eu tenho paciência com alguém porque eu amo. Então, você está praticando a caridade moral com essa pessoa. Então, ainda que eu faça tantas coisas, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor em meu coração, se não tiver baseado na caridade, eu nada serei. Eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Algumas traduções colocam como um sino que tine, que badala, como um eco vazio, entende? Então eu tenho que ter amor em meu coração. Está sublinhado porque tem uma mensagem do Emmanuel sobre isso. Claro que teria, né? Vamos ver no próximo slide. E aí Paulo continua. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e se eu tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes, e não tiver caridade, eu nada sou. Então eu posso ter todos os dons, dom da profecia, o dom de decifrar os mistérios, da ciência, eu posso ter uma fé robusta, mas se eu não tiver amor, gente, vai adiantar de quê? Não adianta de nada. Eu nada sou. E se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres, se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia eu não tiver a caridade, nada disto me aproveita. Não adianta eu fazer a caridade material, distribuir alimentos, distribuir agasalhos, ajudar os órfãos, se eu não tiver baseado na caridade verdadeira, no amor. Eu vou fazer para quê? Para me mostrar para as pessoas. Eu vou fazer como uma obrigação apenas. Então não adianta. Não adianta. Então tem que estar baseado no amor. O amor é a grande base. Eu não posso construir um edifício robusto se não estiver assentado sobre bases sólidas. E a base sólida é o amor. E Paulo entendia isso. Mensagem do Emmanuel sobre o versículo 1. Está lá no livro Bênção de Paz, capítulo 47. Qualificação espírita. Então aqui vai um aviso, um recado para todos nós aqui dentro da doutrina espírita. Tá? Fazendo referência a este famosíssimo versículo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, serei apenas como um símbolo que retine. O Emmanuel vai dizer, para nós espíritos, adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão que dá testemunho. Então Emmanuel diz, olha, a base de toda aspiração e de toda instituição espírita, cristã, evangélica, deve ser a caridade, o amor. Senão não adianta. É por isso que se mostra justo, o espírita evangélico se mostra justo sem rigorosismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, correto sem frieza, digno sem orgulho, fervoroso sem dogmatismo, enérgico sem dureza. É um desafio para nós, porque nós estamos aprendendo essas qualidades ainda. Essas qualidades que Jesus trouxe em sua mais perfeita colocação prática, sabe? E nós estamos aprendendo a ser o quê? Sermos justos sem sermos rigorosos, sermos enérgicos sem sermos duros, né? Então estamos nesse caminho de aprendizado. Deve ser o nosso objetivo. E tudo baseado na caridade essencial, verdadeira. Informado de que fora da caridade não há salvação,
e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o Espírito a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que, se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Olha que profundo. Nós estamos informados já, nós não podemos alegar ignorância de que fora da caridade não há salvação. Então, isso que Paulo falou, nesse primeiro versículo, resume-se a quê? Que fora da caridade não há salvação. Nós já estamos informados sobre isso. E que, se as boas obras constituem a educação da caridade, através das boas obras eu vou educando a minha caridade, educando o meu amor, eu não posso me furtar ao meu próprio testemunho, dos meus próprios exemplos, porque através deles eu vou sendo caridoso para com as pessoas através do meu bom exemplo. Eu vou conseguindo educar as pessoas através do meu bom exemplo diário, cotidiano. Entende? Olha, é muito profundo isso, tá? E a segunda mensagem aí, do primeiro slide, é referente ao capítulo 3, que o Paulo diz que eu posso distribuir vários bens materiais. Porém, se eu não tiver a caridade verdadeira em meu coração, o amor, não adianta, nada adianta. E temos uma mensagem do Emmanuel no livro Material de Construção, capítulo 5, mensagem, doação e atitude. Ele vai colocar o seguinte, o Emmanuel: coloca o próprio coração na dádiva que fizeres, reveste de amor as tuas ações de bondade, a fim de que os irmãos caídos em penúria se levantem ao toque de tua influência e nunca se vejam ofuscados ou deprimidos diante das virtudes que, porventura, possas demonstrar. Foi o apóstolo Paulo quem proclamou com sabedoria: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os necessitados, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará. Então a doutrina espírita nos explica que, ao distribuirmos os nossos bens para as pessoas, sejam materiais ou espirituais, nós devemos nos revestir de amor. Para quê? Para que não seja uma distribuição fria e para que a gente não coloque um irmão que está recebendo em uma posição inferior, para que ele não se sinta em uma posição inferior, para que a gente coloque o irmão em posição de igualdade. E a gente só consegue fazer isso, gente, com a caridade verdadeira, com o amor verdadeiro. Se não vira uma caridade fria, pretensiosa e que coloca um irmão que está recebendo aquela caridade lá embaixo. Não é esse o nosso objetivo, tá? Então, a doutrina espírita nos coloca num patamar de igualdade para com todos, tá bom? É bom a gente se lembrar disso. E aí Paulo vai continuar. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece. Aí sublinharam aquela partezinha lá em cima, porque tem uma mensagem sobre isso também. A caridade não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, nem se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Gente, que profundo. Eu não vou me adentrar muito nisso, porque tem mensagem, claro, sobre tudo isso. Beneficência e paciência. Palavras de Vida Eterna, capítulo 94. A caridade é paciente e benigna. O Emmanuel vai nos dizer:
Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes. E aí o Emmanuel, ele vai citar nessa mensagem uma série de caridades materiais. Aqui a gente colocou algumas, senão não ia dar todas que ele citou, mas são todas caridades materiais, que são, sim, importantíssimas. Quanto é importante a gente socorrer um irmão em estado de necessidade material. Porém, ele vai falar o seguinte, olha: entretanto, é preciso estender a bondade igualmente em outros setores. Sair também, além da caridade material. Estar nela sim, porque é necessária, mas ir além. O Emmanuel vai dizer: compreensão em família. Trabalho sem queixa. Cooperação sem atrito. Pagamento sem choro. Atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Silêncio às provocações. Gentileza na rua. Beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Então não adianta eu fazer 1000 caridades materiais se dentro da minha própria casa eu não coloco a caridade moral em prática. Não adianta eu professar os ensinamentos espíritas se eu, por exemplo, pago as minhas dívidas reclamando de tudo. Não adianta eu professar os ensinamentos dos espíritos superiores se eu trabalho me queixando do meu trabalho. Não adianta. Então a gente tem que saber passar por todas as situações da vida baseados no amor, na paciência, que vai gerar a beneficência verdadeira, tá bom? Beneficência e paciência. Então a caridade, o amor é sincero e benigno, tá? Paciente, forte, tudo suporta. Vamos em frente. Olha lá, ó. O amor, a caridade, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Está sublinhado, tudo sofre. Tem uma mensagem do Emmanuel importantíssima no próximo slide sobre isso. Importantíssima para os dias de hoje. A caridade jamais se acaba, mas quer haja profecias, desaparecerão. Quer haja línguas, cessarão. Quer haja ciência, desaparecerá. Mas a caridade verdadeira jamais se acaba. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte ainda. O amor tudo sofre. Palavras de vida eterna, capítulo 32. Referente ao versículo 7, o amor tudo sofre. Olha o quão importante é esta mensagem para os dias atuais. Preste atenção. O Emmanuel vai dizer: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Então eu digo que amo e eu cometo atrocidades. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Então eu digo que amo, e quando o ser amado rompe o relacionamento, eu vou lá e assassino a pessoa. Eu pratico, por exemplo, um feminicídio, que a gente está cansado de ver hoje em dia, né? Porque a companheira quer seguir outros caminhos. Eu digo, se não é minha, não é de mais ninguém. Aí vou lá e pratico o feminicídio. E depois vou lá e me suicido. Né? Isso é corriqueiro até, infelizmente. Infelizmente. E em todas as faixas etárias, não é só entre os jovens não, tá?
Alguém que eu digo que eu amo, quer seguir outros caminhos, eu vou lá e tiro a minha própria vida porque eu imagino que eu não conseguirei viver sem a pessoa. Olha o que o Emmanuel coloca. Isso acontece, infelizmente, corriqueiramente. Só que o Emmanuel vai dizer que isso não é amor. Claro que não pode ser amor isso. O Emmanuel diz: entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, à posse, né? E ao posse do outro para o meu próprio bem, para dar vazão ao meu próprio egoísmo, é que patrocina os golpes de delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Então eu não deixo as coisas fluírem. Eu não deixo a vida se renovar. Eu caio no desacerto da pressa. Eu quero tudo para hoje, para ontem. Eu quero que a situação se resolva para ontem. Eu não deixo Deus atuar naquela situação, naquele fim de relacionamento, naquele término. Eu não deixo. Porque simplesmente eu sou muito egoísta e bastante afastado de Deus para cometer uma atrocidade. Comigo e com a pessoa que eu digo que amo. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Isso não é amor. Eu não posso matar alguém em nome do amor. Eu não posso querer tirar minha própria vida porque alguém terminou um relacionamento comigo com o pretexto de dizer que amo. Fica claro que isso não é amor. Isso é cegueira, isso é egoísmo. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama, a razão da própria felicidade. Então não importa se a pessoa está perto de você ou longe de você, está com você ou com outra pessoa. Quem ama, simplesmente ama. Quem ama, fica feliz em ver o ser amado feliz, junto ou longe fisicamente. Isso é amor. Quem ama se sacrifica a si mesmo pela felicidade do ser amado. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E, por nossa parte, acrescentamos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Que mensagem é essa, meus irmãos? Meus irmãos, o amor genuíno jamais perde a cabeça, jamais se cansa. O amor é incansável, porque tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, porque isso é amor. O resto é outra coisa. Amor é isso. Amor é isso aí que a gente acabou de ler. Paulo definiu o amor, ponto final. Vamos em frente. Outra mensagem do Emmanuel, agora referente ao capítulo 8, ao versículo 8, a caridade jamais acaba. Está lá na obra Bênção de Paz, capítulo 57, Progresso e Amor. Outra mensagem também extremamente atual do Emmanuel, que ele vai nos dizer o seguinte: ele vai comentar sobre as mudanças na ordem política, social da Terra, na cultura, e que às vezes, e nós vimos isso agora nas eleições que tiveram em 2022, nós espíritas, muitos perdendo a cabeça, se dividindo, rachando, em nome de uma política extremamente temporal. Veja bem, não é você
ter a sua visão, não ter sua visão política, ou você não defender o que você acha que é certo. Mas o problema está em você rachar, se apartar de corações queridos, gerar discórdia dentro do próprio movimento espírita brasileiro, por política mundana, temporal, passageira. Atenção a essa mensagem do Emmanuel, ele vai dizer: mais atenção para os fenômenos da vida e verificaremos a instabilidade, olha só, a instabilidade de todos os processos de aperfeiçoamento. Gente, o que está acontecendo aqui, por exemplo, no Brasil, no mundo como um todo, é um processo grandioso de aperfeiçoamento. Isso aqui não é o ponto final, não. A gente está se aperfeiçoando, a nossa política está se aperfeiçoando, a nossa cultura está se aperfeiçoando. Então, tudo está extremamente instável. O que foi ontem não é hoje, o que é hoje não vai ser amanhã. Então, por que eu vou perder a cabeça? Uma demonstração clara de falta de fé. O Emmanuel continua: muitas vezes afligem-se os cultivadores da fé perante os exotismos que surgem nos caminhos do povo. Obviamente, é preciso guardar a chama da confiança em Deus, com absoluta fidelidade às leis do bem eterno. Então, confiança em Deus, gente. Não estou satisfeito com o que está acontecendo hoje, não sei onde é que vai desaguar. Calma. Será que a gente esqueceu que Deus preside a tudo? Será que a gente esqueceu que Jesus está ciente de tudo isso e que nós somos espíritos imortais? De repente, o que não foi feito hoje pode ser feito amanhã? Será que eu esqueci que eu não morro? Às vezes a gente esquece, né? E perde a cabeça. Com a nossa lealdade ao Senhor, é forçoso não conturbar a nossa tarefa com receios pueris. Olha só. Isso vale para nós espíritos. Será que nós conturbamos a nossa tarefa no espiritismo cristão evangélico, por exemplo, no período das eleições presidenciais? Leis terrestres com raras... Desculpa. A caridade... É aí mesmo. A caridade jamais acaba, asseverou o apóstolo Paulo. Então, leis vão e vêm. Cultura vai e vem. Política vai e vem. Mas a caridade genuína jamais acaba. O amor em meu coração jamais acaba. Tá? Asseverou o apóstolo Paulo, guiado pela inspiração divina. Leis terrestres, com raras exceções, são muito diferentes de século para século. A ciência é sempre clara no propósito de acertar, mas é um quadro de afirmações provisórias. A ciência de um século atrás não é mais a de hoje. A de hoje não será a de um século para frente. Então a ciência é provisória, porque o próprio apóstolo disse: agora a gente vê em parte. É em parte apenas. A arte modifica-se de época para época. Não te assustes assim diante das inovações que caracterizam o espírito humano. Insatisfeito e irrequieto, até que obtenha a madureza necessária à frente do mundo e do universo. Então as coisas são provisórias. Por que eu vou me assustar perante as modificações da Terra? As coisas vão se modificar muito ainda. Muito. A gente está muito longe de chegarmos à madureza frente ao universo. Então eu vou perder a cabeça por algo que está acontecendo agora em 2023? Na política nacional? Nas artes? Eu posso não concordar com o que está acontecendo. Mas daí perder a cabeça é outra coisa. Então eu preciso manter a minha serenidade, a minha fé em Deus.
agir como quem sabe que eu sou um espírito imortal? Será que nas minhas atitudes eu ajo como alguém que sabe que é um espírito imortal? Então eu não tenho mais o direito de perder a cabeça com movimentos políticos, científicos e artísticos de uma estação provisória. Hashtag fica a dica do Emmanuel. E aí Paulo vai continuar. Mas quando, ele disse assim, agora a gente vem em parte, né? Agora a gente vem em parte. Mas quando vier o que é perfeito, abolido será o que é em parte. Nós sabemos o quê? Que a nossa destinação é chegarmos a espíritos puros, crísticos, que teremos uma comunhão indescritível com Deus. E aí a gente vai ver o que é perfeito. Vai chegar até nós o que é perfeito. O próprio apóstolo vai dizer no Livro dos Espíritos, questão 1009, que o nosso objetivo é gravitarmos para o quê? Para a unidade divina. Aí atingiremos um nível de perfeição relativa, né? Em que será abolido o que é em parte. Tá? Aí ele vai fazer uma analogia aqui que eu acho linda. Ele vai dizer assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. Então nós não podemos agir hoje, por exemplo, com a cabeça que a gente tinha 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, por exemplo, na época do Velho Testamento, em que era proibida a comunicação com os espíritos. Para o povo, né? Porque Moisés mesmo se comunicava direto. Mas para o povo era proibido. Hoje não é mais assim. Eu não posso agir como uma criança espiritual, que a gente era na época do Velho Testamento, por isso que foi proibido. Hoje não é mais proibido, porque o próprio Cristo já revogou isso, por exemplo, no Monte Tabor, conversando com os espíritos de Moisés e Elias. Só um exemplozinho assim, sabe? De tantos outros que a gente poderia dar. Então, eu não posso agir mais como uma criança espiritual. Tudo bem, eu posso ainda não ser perfeito e estar longe disso. Nós, como humanidade, estamos longe disso. Mas também nós não somos mais quem éramos 5.000 anos atrás. Nós agora vemos a Deus por um espelho turvo, né? Como um enigma. Mas logo o veremos face a face. Quando atingirmos um nível de espíritos puros, naquela comunhão indescritível com o Criador. Percebe como os ensinos, as epístolas de Paulo se encaixam perfeitamente com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita? É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Agora conheço o Criador em parte, mas logo hei de conhecê-lo como eu mesmo sou também dele conhecido. Meu Deus do céu! Como é que um homem desse sabia disso 2.000 anos atrás? Que a gente, com a doutrina espírita, a gente sabe disso com a doutrina espírita, com os ensinamentos da doutrina espírita. Mas Paulo tinha a doutrina espírita em si muito antes da doutrina vir à face da terra, como o Consolador prometido pelo Cristo, lá em João 14. A doutrina espírita veio no século XIX nos explicar todo esse processo, mas Paulo já sabia disso. Por isso que está na Revista Espírita, que Paulo é o precursor do espiritismo. E a gente dentro da doutrina estuda tão pouco, né? As cartas de Paulo. Bom, vamos seguindo em frente fazendo a nossa parte. Mensagem, bênção de paz sobre o versículo 11, né?
aquela analogia de quando eu era menino, falava como menino. Mensagem intitulada Madureza Espiritual, lá no livro Benção de Paz. Olha só, Emmanuel vai dizer: antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas circunstâncias da existência. Então eu posso agir como alguém que ainda detém conhecimentos pueris antes de conhecer a doutrina espírita. Depois que eu conhecer a doutrina espírita, eu não posso mais agir assim, porque eu já vou ter um conhecimento de causa. Eu não posso mais alegar ignorância. Eu não posso chegar no plano espiritual: eu não sabia que o plano espiritual existe, eu não sabia que era assim. Sabia. Não posso mais alegar ignorância se eu já estou dentro da doutrina espírita, tá? O espírita evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça e, em razão disso, seleciona as próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Aquilo que Paulo também já falou aqui no nosso estudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O espírita sabe disso. O espírita sabe que é um espírito imortal, sabe que o que vai fazer ele vai colher através da lei de causa e efeito. Ele sabe que não está sozinho, que podem exercer sobre ele a influência espíritos ruins, espíritos bons, e que isso não depende dos outros, depende de si próprio, sobre o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está fazendo da vida dele. Que eu posso dizer: mas o obsessor me levou a tal vício. Não, não foi o obsessor te influenciou, mas você permitiu que o obsessor te influenciasse. Que na linguagem de outras denominações religiosas, vai dizer: o demônio me influenciou. Nós do Espiritismo sabemos que o demônio é um espírito ruim que está me influenciando. Mas seja o demônio ou um espírito ruim que está me influenciando, essa influência só chega até mim de fato se eu permitir. Como também a influência dos meus espíritos protetores, das pessoas que me querem o bem, que outras denominações religiosas vão chamar de anjo da guarda ou de Espírito Santo. Só muda nome, é a mesma coisa, só muda nome. Só vai chegar até mim essa influência boa se eu me abrir para ela. Senão não chega. É culpa de quem? De Deus, de Jesus, dos bons espíritos, do Espírito Santo? Não, não é culpa de ninguém. O responsável sou eu. Entende? Então, nós aqui no Espiritismo não podemos alegar ignorância, tá? E aí Paulo termina este hino ao amor, dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes permanecem, né? Porém, a maior delas é a caridade, porque não adianta eu ter fé, não adianta eu ter esperança se eu não tenho amor. Não adianta. Então o amor é maior do que tudo. Por isso ele mesmo vai dizer: amor é o único caminho. Está sublinhado, né? Chega a emocionar, né, gente? Está sublinhado, tem uma mensagem chamada Caridade na obra Escultores da Alma, capítulo 11. Paulo vai dizer, né? Paulo não, Emmanuel vai dizer: a caridade é sempre uma bênção, sempre. Mas não se restringe ao pão e ao agasalho que distribuas. Vemo-la por serviço aos outros em qualquer parte. Então eu não posso alegar: eu não tenho dinheiro para fazer a caridade. Não. Caridade é a caridade moral também.
É um abraço, é uma palavra de ânimo, é um gesto de paciência, de benevolência para com o irmão, é o silêncio diante das ofensas. Isso tudo é caridade. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada na rua, né? Ou socorrer um animal doente. Isso tudo é caridade. Não te digas incapaz de praticá-la. Caridade é bênção de compreensão, a palavra encorajadora, o gesto de bondade, o sorriso de simpatia. Podes, faltou o pezinho aí, podes começar a exercê-la prestando serviço aos teus em tua própria casa. Eu não faço caridade porque eu não tenho condições financeiras. Tá, e a caridade dentro de casa? Porque também não adianta eu fazer caridade na rua sem fazer dentro de casa. Silenciando diante de uma palavra mal colocada, abençoando um parente mais difícil. Não adianta eu fazer obras enormes fora de casa se eu não faço dentro de casa. Por isso que o lar é a primeira escola. É ali, sobretudo, que eu devo exercitar o amor que eu quero que cresça em meu coração. Devo começar a exercitá-lo dentro da minha própria casa. Porque o amor é a base de tudo. Olha lá o que Paulo escreveu. Tem a fé, tem a esperança e tem o amor. Todos são válidos, mas o maior deles é o amor. É sobre o amor que eu devo edificar todas as outras coisas que eu quero para mim. E finalizando esse estudo maravilhoso dessas palavras divinas, né? São palavras divinas. Parafraseando o Emmanuel, são palavras de vida eterna. Tá? A referência, para a gente finalizar, claro, não poderia ser outro. Assim, todo o capítulo é divino, mas aí, né? Não poderia ser outro. A nossa referência. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tenha caridade, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Meus irmãos, que Jesus os abençoe e que Deus seja sempre louvado. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!